Desolada com a morte do pai, Luz Noceda decide se agarrar ao último presente dado por ele. E qual presente seria capaz de curar a dor do luto, senão um livro? O que ele, e nem ninguém esperava, era que um simples livro moldaria não somente a personalidade, como também o destino de Luz. Livros, animes e desenhos que contavam histórias fantasiosas em que tudo se resolve com um simples estalar de dedos se tornou seu vício. O mantra que antes servia para curar sua alma do luto, agora se tornou parte fundamental da sua vida. Infelizmente, porém, o que para ela era sua felicidade, sua verdadeira essência, quem ela era e quem deveria ser, para os demais não passava de estranheza. Luz Noceda carrega o arquétipo que eu gosto de chamar de a criança esquisita. Quando se é vista como a criança esquisita, as interações sociais se tornam um árduo desafio. A sua estranheza, entretanto, é a sua essência. Todos ao seu redor, e eu repito para ficar gravado, todos ao seu redor são estranhos por dentro. Todos nós temos um lado nerd, desde animes e desenhos até coisas como futebol e carros. A questão no caso da Luz, e no meu caso, e no caso de todos que se identificam com essas palavras, é que não fazemos questão de esconder nossa estranheza. E isso, amadas formigas cósmicas, é o que nos torna especiais. E o problema em ser especial é que as pessoas nos confundem com loucos, por não sabermos e nem querermos fazer parte dessa normalidade forçada. E graças a isso, as crianças esquisitas não costumam ter muitos amigos. As crianças esquisitas são podadas de ser elas mesmas desde muito cedo, e se não tiverem o mínimo de apoio nessa caminhada, se sentirão um erro. Uma mancha preta num quadro impecável. E é óbvio que não devemos implorar por atenção, mas quando encontramos quem entende e abraça a nossa estranheza, a vida ganha uma coloração mais bonita. E como aprendemos com a Luz, a Ida e o King, os esquisitos precisam ficar juntos. No episódio Eu Virei uma Aberração Adolescente, o terceiro da primeira temporada, conhecemos duas personagens que serão extremamente importantes daqui pra frente. Willow Park é uma delas, uma jovem que tem muitos medos, entre eles o medo de decepcionar quem chama de amigo, e principalmente quem chama de família. Willow carrega uma bagagem de traumas imensurável, e como a sua eu interior tem questão de lembrar no episódio Entendendo a Willow, sua alma era constituída por 3 centrais emoções. O amor, que rege suas relações, a tristeza em assistir quem ama sofrer, e como mencionei anteriormente, o medo. O medo de decepcionar quem ama nasce nos corações de crianças como ela. E que tipo de criança estamos falando agora, amadas formigas cósmicas? Estamos falando dela, a criança atrasada. As crianças bruxas aprenderam a controlar seus poderes. Willow, porém, ficou para trás. E para crianças que ficam para trás, não resta outro destino, senão a solidão e a clássica implicância juvenil daqueles que nos julgam como menos do que eles. Sejamos sinceros, amadas formigas cósmicas, isso não é incomum na nossa realidade, não é? Como você acha que é tratada a menina que prefere brincar de boneca ao invés de listar os 3 garotos mais bonitos da turma? E o menino que demora um pouquinho mais que os amiguinhos a crescer, tanto ao ponto de ser mais alto que os próprios pais? A jornada de cada um requer um tempo diferente e não estamos prontos para aceitar isso. A maioria de nós quer crescer logo, quer que a infância se vá e a adolescência chegue com suas nuances complicadas. É estranho pensar que aos 13 anos, muitos de nós sonham em pular fases tão importantes da vida, só para ser visto como descolado e maduro demais para sua idade, como se isso fosse algo bom. E no caso da Willow e de muitos outros como ela, é que ela demorou a fazer a primeira volta, e por isso se esforça tanto para chegar na linha de chegada. A verdade, porém, caras formigas cósmicas, é que não existe linha de chegada. Sempre terão aqueles que sonharão tanto com o futuro que esquecerão do presente. E o fim logo chegará, e nada disso importará. Nada importará, além de memórias. Mas isso é assunto para outra conversa. Willow é uma das personagens mais admiráveis dessa animação por esse motivo. Ela passou pelo pão que o diabo amassou, mas superou as adversidades fazendo o que todos nós devemos fazer:
Entendeu que o seu tempo era justamente isso. Seu. Apenas seu. Abraçou a si mesma e se tornou uma das bruxas mais fortes da sua era, na minha humilde opinião. Mas não sem antes limpar o coração das amarguras do passado. Onde abundou a vingança, que transborde o perdão. Romanos 5:20. Que me perdoem os ávidos religiosos, mas apesar do anfitrião desta noite ser este anjinho lindo que vos fala, eu não conhecia essa passagem bíblica de maneira convencional. Graças ao EP Laços, do Henrique Mendonça, baseado em Vinland Saga, eu pude não só conhecê-la, como também guardá-la no meu coração. Emmett e Willow eram melhores amigas na infância. Até que assim como todas as outras crianças, Emmett se afastou da Willow por considerá-la fraca diante de si. E além disso, fingiu que nunca tinham sido amigas. E a falta de comunicação entre elas foi a que as afastou durante anos. Já estive nos dois lados dessa história, mas hoje eu irei lhes contar como a amargura em cometer erros semelhantes ao de Emmett martelaram por tanto tempo no meu pobre coraçãozinho. Assim como a Emmett, eu fiz amigos incríveis. Amigos que, apesar das diferenças, me mostraram como a vida pode ser linda em meio à simplicidade. Entretanto, demônios se aproveitaram da minha ingenuidade e me convenceram de que esses amigos não eram pessoas boas. E eu acreditei neles. Foram necessários anos de tortura na mão desses demônios para que eu percebesse que suas falácias não passavam disso, apenas falácias mentirosas, odiadas pela inveja. E mesmo que eu tivesse fechado os olhos enquanto tais demônios diziam e faziam coisas horríveis com aqueles que eu deveria estar chamando de amigo, quando me ajoelhei em frente a eles, implorando por seu perdão, entendendo que eu não tinha passado de uma marionete diante daqueles seres das trevas, eles aceitaram meu perdão. Eles não sabem disso, mas eu me desmanchei em lágrimas quando eu percebi que haviam me perdoado. E hoje, caso eles estejam vendo esse vídeo, quero agradecer por terem aceitado esse anjinho erroneamente humano na vida de vocês. Com a Emmett não foi muito diferente. Sua mãe não aceitava que Emmett mantivesse relações com pessoas como Willow, e caso ela não aceitasse se afastar da amiga, os dias de Willow estariam contados. Não literalmente, mas vocês entenderam. Depois de uma tentativa falha de tentar apagar o passado, Emmett se vê obrigada a resolver as coisas do passado. E quando finalmente se sentam para esclarecer as coisas, bem, amigas não voltaram a ser tão rápido, mas o perdão é sempre o primeiro passo. Fiz questão de deixar o melhor para o final. O coletor era apenas uma criança com um poder que ia além da compreensão de todos, inclusive dele mesmo. Ele foi enganado por quem chamou de amigo mais de uma vez, e se viu num impasse cruel entre se render à ignorância ou aceitar que suas ações tinham consequência. Eu não o culpo, e você também não deveria o culpar. Ele era apenas uma criança desesperada por atenção, desesperada por amor, desesperada por amigos? E quem nunca foi assim? Quem nunca quis desesperadamente fugir da solidão? A questão, amadas formigas cósmicas, é que não devemos derramar lágrimas por quem não nos merece. Após consertar seus erros com a ajuda dos seus amigos, dos seus novos amigos, ele decide entrar numa jornada de amadurecimento necessária para sua própria evolução pessoal. E todos nós deveríamos seguir seu exemplo. Somos apenas meras formigas cósmicas. Não vivemos nem ao menos um século. Então por que se importar com o que o tempo levou? Pare de se humilhar por quem não te merece com urgência e busque encontrar amor em si e nas poucas pessoas que te rodeiam. O primeiro passo para fazer amigos é perdoar a si mesmo.